Boa noite. Polícia apreende em Camaragibe adolescente que liderava grupo suspeito de praticar crimes na internet. 2 adolescentes agridem a mãe e a irmã em Olinda. A confusão foi registrada por moradores em Águas Compridas. Professores estaduais protestam na Alep. Pelo segundo dia, aumento dos salários não é votado por falta de quórum. Como são definidos os protocolos de atendimentos respiratórios em Pernambuco? O estado teve quase 3 mil casos de ciráguia esse ano. Uma tromba d'água se formou no mar e assustou moradores na praia de Candeias, em Jaboatão. Saiba que fenômeno é esse. Antes de começar, vamos fazer um convite que a gente está reforçando essa semana. Agora, o NE2 tem Instagram. Segue aí o nosso perfil, @ne2.globo. Tem postagens durante todo o dia, sempre com detalhes dos bastidores, curiosidades e, claro, muita informação, muita notícia. @ne2, siga aí para ficar conectado por lá também. E uma notícia que a gente trouxe hoje no Instagram foi que um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de liderar um grupo que praticava crimes pelas redes sociais. Ele teria comandado um ataque a um morador de rua no Rio de Janeiro. O repórter Bruno Fontes tem detalhes sobre como a Polícia Civil de Pernambuco chegou a esse adolescente. Ele tem 17 anos, foi preso no bairro de Santana, em Camaragibe. Estava sendo investigado, inclusive, por polícias civis de outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, e também uma informação exatamente do governo federal mostrando que existia esse grupo, um grupo criminoso que estimulava, por exemplo, automutilação, pornografia infantil, também fazia chantagem contra adolescentes, e aí ele foi preso aqui em Pernambuco. Inclusive, esse jovem de 17 anos, ele teria coordenado um outro jovem que ateou fogo a um morador de rua no Rio de Janeiro. Inclusive, exigiu que isso fosse transmitido pelas redes sociais. Joel Venâncio é o delegado daqui, fez essa operação, participou da operação, coordenou e fez a prisão desse adolescente de 17 anos. Delegado, como é que foi que ele reagiu quando vocês prenderam ele? Ele mostrou arrependimento? Como é que foi que ele reagiu aos policiais? Não mostrou qualquer tipo de arrependimento, muito pelo contrário, foi irônico. A primeira coisa que ele perguntou foi de que estado era aquele mandado. Então ele já esperava que de algum lugar do Brasil houvesse investigação para os fatos criminosos que ele está praticando. Ele é uma liderança dessa organização criminosa, induziu vários crimes violentos, é uma organização que é sádica. Essas sessões de automutilação são chocantes. A gente tem imagens terríveis de moças que cortaram as pernas, uma delas foi obrigada a engolir uma lâmina e depois fica cuspindo sangue. Então, assim, a coisa é muito chocante e o que motiva essas pessoas, o que eles chamam de desafio, na verdade, é a prática de crimes violentos. Ele faz, então, ele joga um desafio e obriga, então, a esse jovem a executar, a fazer, então, essa tarefa. Exatamente. O desafio é para a pessoa provar, né, o valor dela perante o grupo, para se afirmar perante o grupo, é justamente cumprir as tarefas. Que tarefas são essas? Crimes violentos, a exemplo dessa tentativa de homicídio no Rio de Janeiro e tantos outros que são praticados Brasil afora. E, delegado, como é que ele conseguia, então, chantagear tanto as meninas, os meninos? Ele conseguia, então, algum material deles em redes sociais e depois ele chantageava, constrangia, então, essa pessoa? Seduziam crianças e adolescentes, meninas, e conseguiam obter fotos e vídeos íntimos. A partir daí, usavam isso para chantagear. Então, elas eram obrigadas a participar dessas sessões de automutilação, que eram transmitidas ao vivo. E as pessoas que participavam sugeriam castigos, os quais eram definidos por ele na condição de líder da organização criminosa. E sobre esse crime especificamente lá no Rio de Janeiro, ele pediu, então, que a outra pessoa que participava da organização fizesse isso também e filmasse ele jogando fogo, então, contra esse morador de rua. Exatamente. O desafio, nesse caso, foi atear fogo numa pessoa na rua
e o morador de rua estava dormindo e foi surpreendido por um coquetel molotov e teve o corpo totalmente queimado, por pouco não morreu, e essa ação foi transmitida ao vivo nas redes sociais. Então, é muito importante que os pais acompanhem as redes sociais dos seus filhos para saber o que eles estão fazendo. O ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco e ex-deputado Pedro Eurico foi absolvido da denúncia de perseguição contra a ex-mulher, a economista Maria Eduarda Marques de Carvalho. O escritório Rigueira, Amorim, Caribé, Caúla e Leitão Advocacia, que defende Pedro Eurico, disse que a decisão se baseou na ausência de provas e que não resta mais nenhuma acusação contra ele. A defesa de Maria Eduarda afirmou que não vai se pronunciar porque o caso está sob segredo de justiça. 2 adolescentes agrediram a mãe e a irmã em Olinda. Moradores gravaram a confusão. As imagens mostram um dos adolescentes partindo para cima da irmã de vestido verde claro. Ele dá uma sequência de socos na cabeça dela. Em outro momento, a jovem de 19 anos recebe um soco do irmão de camisa vermelha e mais golpes do outro irmão que está sem camisa. O vídeo também mostra um dos adolescentes discutindo com a mãe, de 39 anos. Em seguida, ele começa a bater nela. O caso aconteceu no domingo, no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Após as agressões, os 2 adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos pela polícia. O G1 conversou com a mãe dos adolescentes. A mulher disse que a relação com os filhos começou a ficar conturbada há cerca de 6 anos, quando ela decidiu se separar do marido. A guarda dos adolescentes ficou com ele, que, segundo a mãe, a ameaçava e violentava. A mãe contou ainda que essa não foi a primeira vez que ela e a filha foram agredidas pelos adolescentes. A Polícia Civil informou ao G1 que registrou a ocorrência por meio da 7ª Delegacia Seccional de Olinda e que o caso foi registrado como ato infracional análogo à lesão corporal por violência doméstica. Os 2 foram autuados e encaminhados para serem ouvidos no Ministério Público de Pernambuco. A notícia da desativação de um batalhão em São Lourenço da Mata motivou uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Representantes do poder público e da sociedade civil discutiram os impactos da possível desativação do 20º Batalhão da Polícia Militar em São Lourenço da Mata, que também é responsável pela segurança de Camaragibe. O vice-presidente da ALEP, o deputado estadual Rodrigo Farias, foi quem propôs a audiência. Chamamos hoje uma audiência pública para discutir o tema, com a sociedade, com o prefeito, com o Ministério Público, com representantes do governo do estado de Pernambuco, para que fosse falado o que realmente iria acontecer com o 20º Batalhão de Polícia de São Lourenço da Mata. Dados da Secretaria de Defesa Social mostram que no ano passado, 86 homicídios foram registrados na cidade. Foi o maior número desde 2019. Este ano, de janeiro a abril, foram 15 assassinatos. Em relação às ocorrências de furtos e roubos de veículos, até agora, o município registrou 95 casos. A insegurança também foi tema da audiência. O que a gente quer agora é sentar à mesa com o governo do estado, para que a gente possa melhorar o batalhão que existe, abrir a delegacia 24 horas, que não abre aos finais de semana. Tem uma delegacia da mulher, que hoje as mulheres de São Lourenço, quando sofrem algum tipo de agressão, precisam ter coragem e ainda ir até Camaragibe para poder fazer uma denúncia. Quer dizer, é muito difícil. São Lourenço da Mata fica a 27 quilômetros de distância da capital pernambucana e faz parte da região metropolitana do Recife. O município tem mais de 110 mil habitantes. Muitos precisam se deslocar diariamente para outras cidades. É o caso do Edinaldo, que trabalha no Recife. Na última sexta-feira, enquanto se preparava para o trabalho, o mestre de obras foi surpreendido por assaltantes em uma abordagem violenta. Outras 3 pessoas estavam com ele no carro, incluindo o neto de 16 anos. Me dei de cara com esses 2 bandidos que botaram a arma na minha cabeça e levaram meu carro, com todas as minhas ferramentas. Não deixaram nada, nem para mim trabalhar e tentar construir outras coisas. E o carro estava sem seguro. A gente quer mais segurança e não menos segurança. E a retirada do batalhão daqui é um passo para trás. O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, garantiu que o 20º Batalhão da PM não vai ser desativado.
Hoje, antes da audiência pública, a governadora Raquel Lira enviou um projeto de lei à Alep que prevê ainda a criação de 5 novos batalhões no estado. A sede do batalhão é muito antiga, não há possibilidade de uma reforma. É reformar a sede da companhia e designar ela como batalhão. É só trocar uma placa e onde é companhia é batalhão e muito provavelmente a gente vai precisar fazer uma ampliação. Isso já está em estudo. A fração de efetivo, a quantidade de viaturas que responde por São Lourenço continua respondendo, a quantidade de viaturas de efetivo que responde por Camaragibe continua da mesma forma e será iniciada a construção do batalhão em Camaragibe, que deve levar cerca de um ano e meio para ficar pronto. A companhia de Goiânia, vinculada a Nazaré da Mata, vai virar um novo batalhão. Da mesma forma, a de Bezerros. Hoje, o batalhão em Caruaru, ele responde por Caruaru e mais 13 cidades. Então, o batalhão de Caruaru deverá ficar somente com Caruaru e o batalhão que será construído em Bezerros responderá pelas 13 cidades, porque a quantidade de crimes são bem menores. Serão criados um BIESP em Arco Verde e um BIESP em Barreiros para responder por aquelas regiões. Pernambuco registrou de janeiro até agora quase 3.000 casos de CIRAG e 117 mortes pela doença. A situação exige protocolos de atendimentos prioritários nas unidades de saúde. A UPA de Paulista, só no mês de maio, fez mais de 2.000 atendimentos pediátricos. Pouco mais de um terço deles foram relacionados a quadros respiratórios. Maria Vitória, de 5 meses, está com alguns sintomas que deixam a mãe preocupada. Febre, corizando, catarro, na barriga e umas manchinhas pelo corpo. O que indica que um caso pode ser mais grave? Então, quando a gente percebe essa questão também da saturação um pouco baixa, entre 90 e 91, e a saturação é o nível de oxigênio no sangue. E aí a gente percebe, no caso de Maria Vitória, ela está com uma saturação boa, até 96, então não há um caso agravante. Ao chegar na UPA, o paciente passa primeiro pela triagem com enfermeiros. Depois, o paciente recebe uma pulseira colorida, seguindo um modelo criado pelo SUS. Na UPA de Paulista, são usadas 3 cores: vermelho, quando há risco iminente de morte e o atendimento precisa ser imediato. O nível amarelo indica que o paciente precisa ser atendido rapidamente, mas pode aguardar um pouquinho. E verde, quando os pacientes apresentam condições estáveis, sem risco imediato, e a orientação é aguardar, ou, quando possível, ir para a rede de atenção primária, o postinho mais perto de casa. A ideia do modelo é garantir que pacientes em estado mais grave sejam priorizados no atendimento, mesmo que tenham chegado após outros pacientes. Se o paciente ele tiver sinais de gravidade, ele vai diretamente ser atendido numa sala vermelha. A gente tem respirador, tem total assistência nessa sala vermelha. Tem todos os equipamentos necessários de uma UTI. O tratamento do paciente pode continuar na UPA, mas se o caso for grave mesmo, ele vai precisar de um atendimento mais especializado no hospital. É nesse momento que a UPA aciona a Central de Regulação Hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde, para saber onde tem leito de UTI ou enfermaria disponíveis para fazer a transferência. A Central de Regulação recebe pedidos de unidades de saúde de todo o estado, da rede pública e particular também. Vamos seguindo para que todos sejam atendidos, mas dos mais graves aos menos graves. Isso se baseia na idade do paciente, na situação clínica, na saturação dele, no desconforto respiratório. A partir daí, a gente vai classificando do mais para o menos grave. No dia 28 de maio, o estado decretou situação de emergência por causa de superlotação nas UTIs infantis. Eram 82 bebês e crianças esperando por um leito de UTI. E a maioria estava com problemas respiratórios. Hoje, Pernambuco tem 525 leitos infantis só para doenças respiratórias graves. Desde o fim de março, médicos pediatras estão trabalhando dentro da Central de Regulação para orientar equipes médicas. A gente basicamente ajuda eles na prescrição do paciente, a conduzir melhor o paciente, porque muitas vezes esses lugares eles não têm os recursos necessários
para poder dar uma melhor condução. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco fez um protesto hoje na Assembleia Legislativa do Estado. O clima na Alep durante a tarde foi de pressão. Professores da rede estadual protestaram para cobrar a votação de um projeto de lei que prevê o reajuste salarial da categoria, de 6,27%, construído após meses de negociação com o governo. O texto entrou na pauta ontem, mas não foi votado. Desse projeto de lei depende mais de 70 mil servidores da educação, são mais de 500 mil de estudantes que estão nessas escolas e colocaram o nosso projeto de lei numa guerra, no meio de uma guerra, de uma quebra de braço entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A proposta já tinha sido aprovada por unanimidade nas comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Finanças. O parecer que faltava da Comissão de Educação foi apresentado direto no plenário ontem. A ideia era abrir caminho para a decisão final, mas não teve quórum. Qualquer projeto na Alep precisa de no mínimo 25 deputados votantes. A sessão de ontem tinha 22. Mais uma vez, vamos ter que retirar a ordem do dia de pauta por falta de quórum. Mesmo com a presença dos professores e a mobilização em plenário hoje, o projeto não foi apreciado. Não teve quórum novamente e faltaram mais deputados do que ontem. Esse é mais um sinal claro que a tensão entre o governo e a Assembleia segue como principal obstáculo para quem precisa de respostas da administração pública. Não é a primeira vez que um projeto do governo fica empacado na Assembleia. Outras propostas, como a indicação do administrador de Fernando de Noronha, do presidente da Adagro e de um pedido de empréstimo, também travaram por falta de apoio ou quórum. Hoje a oposição criticou o governo. Na Assembleia a gente sempre esteve disposto a dialogar. Agora, da parte do governo do Estado, essa disposição a gente não tem observado. Desde o começo da gestão, quando a governadora formou todas as comissões sem permitir que a oposição participasse da presidência de nenhuma das importantes comissões, e de lá para cá a disposição é sempre de impor as coisas. Chega um momento que a imposição não funciona mais e que a Assembleia reage. A base aliada do governo também comentou o clima na Assembleia. Nós temos, do ponto de vista da concepção democrática no Legislativo, a obstrução parlamentar. A obstrução é um instrumento democrático, tá certo? Então, quando um lado ou outro não se sente contemplado, ele então faz a obstrução para que se chegue ao entendimento lá na frente. Espero que ele não seja tão demorado e que em breve nós saímos desse impasse. Enquanto os poderes não se resolvem, os professores amargam a espera de uma nova data para a votação do projeto. Não estamos pedindo nenhum favor, é o nosso direito que já foi debatido, a Assembleia dos Professores já aprovou, só bastava agora eles virem fazer o trabalho deles. No fim da tarde, os professores saíram em passeata até o Palácio do Campo das Princesas. Uma comissão se reuniu com a governadora Raquel Lira. Nós pedimos respostas ao governo sobre o diálogo com a Alep, mas ainda não tivemos retorno. Estudantes de uma escola municipal de Goiânia, na Mata Norte, estão sem aulas presenciais porque o colégio, que foi recentemente reformado, está sem energia elétrica. Não adiantou a obra ficar pronta se os alunos ainda não podem frequentar a escola. Ela até esqueceu da escola. Esse ano não veio para a escola ainda. Ela nem se lembra mais. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, a reforma na Escola Municipal Professora Zilma Gemir Baracho começou em julho do ano passado. Deveria ter ficado pronta em 5 meses. As atividades tinham sido transferidas para uma faculdade, mas os alunos estão sem aula presencial desde abril, porque a faculdade precisou do espaço, segundo a direção da escola. As crianças ficaram sem lugar e passaram a ter aulas remotas. As famílias recebem as atividades por celular para fazer em casa. As crianças precisam estudar, precisam ter educação, ser educada, porque a escola está pronta para as crianças estudar. Não a escola ficar parada. Não pode fazer um colégio para ficar de enfeite, o colégio tem que botar as crianças para estudar. Os responsáveis pelas crianças dizem que estão sem receber a merenda dos alunos, que ajuda muitas famílias. A falta de informação para pais, mães, avós, deixa tudo mais difícil em casa. Para a escola voltar a funcionar, falta a energia ser religada. Mas o espaço foi usado no mês passado nas eleições suplementares. Aí do nada a escola funcionou, não tinha energia, como é que está funcionando?
Aí o que deixou os pais mais revoltados foi isso. Aí depois disso, pronto, a energia acabou de novo, do nada. Olha, é um problema da prefeitura. Ele não me convence que é um problema da Neoenergia, porque ele tem o poder de chegar na Neoenergia e cobrar, fazer os procedimentos, designar uma pessoa só para tratar disso. De acordo com a Prefeitura, a reforma de toda a escola custou R$ 1.389.000. 3 novas salas foram construídas. A escola tinha 325 crianças de 5 a 12 anos e agora tem 450 estudantes matriculados. A expectativa das famílias era que as salas tivessem ar-condicionado, mas elas continuam com ventiladores, que vão funcionar quando a energia for religada. O engenheiro da Secretaria de Educação informou que o primeiro pedido feito à Neoenergia em abril deste ano foi negado porque o medidor estava fora do padrão de segurança. A empresa que fez a obra na escola havia trocado o relógio de energia de lugar, reposicionou de maneira errada e a fiscalização interna não percebeu. O equipamento foi reinstalado do lado de fora e mais baixo. Um novo pedido de religação de energia foi feito. A gente solicitou a Neoenergia para vir aqui, vieram e viram que o padrão unitário que a empresa colocou estava incorreto. A gente ligou para a empresa solicitando ajeitar o padrão unitário, eles ajeitaram e com isso, sexta-feira, a gente solicitou uma nova religação aqui. E temos um prazo, eles deram um prazo de 5 dias úteis para poder resolver a questão da energia aqui no Zilma. Bom, sobre a falta de fornecimento da merenda, a Secretaria de Educação de Goiânia diz que houve atraso na entrega por parte da fornecedora e que instaurou um processo administrativo contra a empresa. A secretaria disse ainda que o orçamento da reforma contemplava a instalação apenas de pontos de ar-condicionado e que a ventilação será feita por ventiladores. Depois do intervalo, uma linha de crédito para mulheres que querem começar a empreender. E o Sport demite o treinador português Antônio Oliveira depois de 4 jogos. Lembrando que agora a gente está no Instagram, já segue lá o nosso perfil, @ne2.globo. ne2.globo. Ne2 volta em instantes. Uma tromba d'água apareceu no mar e foi filmada por moradores e banhistas na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A imagem é impressionante e mostra uma espécie de tornado que se forma em menor intensidade. Moradores se assustaram com a tromba d'água, mas especialistas explicam que ela não afeta o continente. A APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, confirmou o fenômeno e disse que ele aconteceu ontem pela manhã, um dia antes da chuva que atingiu a região metropolitana. A explicação completa sobre o que é uma tromba d'água você confere no G1 apontando a câmera do celular para esse QR Code que está na tela. E hoje teve chuva de moderada a forte na região metropolitana. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã? Ainda deve chover de forma moderada nessa quinta-feira. No Recife, o volume previsto é de quase 25 milímetros. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. Uma linha de crédito oferece condições especiais para mulheres que desejam empreender. O prazo de inscrições foi prorrogado e o repórter Ivan Duarte tem as informações. Oi, Ivan, boa noite para você. Notícia boa, hein, Mário? Boa noite a você também, boa noite a todos. Esse prazo agora vai até o dia 31 de agosto. E essa linha de crédito especial faz parte do programa Bora Empreender Mulher, que é para incentivar aí as mulheres a serem donas dos próprios negócios. Para as pessoas físicas, o valor pode chegar até 4 mil e para quem tem CNPJ, esse valor pode chegar a 21 mil reais de empréstimo. Quem conversa com a gente para dar mais detalhes é a Ângela Mó, que é o presidente aqui da Agência de Empreendedorismo do Estado. Ângela, quais são as exigências para poder participar? Bem-vinda. A exigência em si, assim, toda pessoa pode participar, seja ela formal ou informal, ela entra no nosso cadastro, no pré-cadastro, e esse pré-cadastro pelo site, a gente faz um cadastro inicial dela, do qual a gente vai solicitar alguns documentos para avaliação de restrição, são os documentos básicos, e aí a gente faz as consultas bancárias necessárias, e aí ela é feita a avaliação e feita a visita também. Quando a gente fala linha de crédito com juros menores, a senhora pode passar para a gente, por favor, essas taxas e as parcelas também de pagamento, até quantas podem chegar?
Veja, para o informal a gente está com 0,75 e para o formalizado 0,65. O informal a gente está com 12 parcelas e o formal a gente até 24 parcelas, certo? Essa taxa antes era 1,8. É necessário ter alguma qualificação profissional, apresentar esse certificado? Para a mulher, sim, ela deve vir oriunda e apresentar que ela já está tendo uma qualificação para essa transformação empreendedora dela. A gente aceitar qualquer qualificação que ela tenha feito, aí ela faz a inserção desse dado. Quando a senhora disse para a mulher, agora eu fiquei na dúvida. Homem e mulher também podem participar? Além das mulheres, os homens também podem ou não? Não, essa linha é específica para mulheres. A gente criou para exatamente empoderar. A gente faz ela em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher. Então, tem todo um viés, tem toda uma tratativa especial para as mulheres. Mas os homens podem ir pelo Arrasta-Crédito. Valeu, Ângela. Obrigado, viu, pessoal? Para inscrição pode ser feita no site da AGE, vai aparecer aí na tela. E depois todo o procedimento será conduzido aqui pela equipe da Ângela e da AGE. Vou devolver com vocês no estúdio. Boa noite, Mário. Obrigado, Ivan. O Shopping Recife recebe a partir de hoje uma exposição de artes plásticas aberta ao público. A repórter Luna Markman está acompanhando e mostra para a gente. Oi, Luna, boa noite. Oi, Mário, boa noite para você e a todos. É a exposição Solos Arte PE, que é uma exposição nova para dar um gostinho da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, a Arte PE, que já é tradicional. E esse ano vai acontecer em outubro. Na feira, o evento é pago, só que aqui o acesso é gratuito justamente para já estimular as pessoas a terem contato com os diferentes estilos de arte que são feitos atualmente no Brasil. Falando agora com o Diogo Viana, que é o diretor executivo dessa exposição, quais são as galerias selecionadas para essa exposição, trazendo que artistas? Boa noite. Boa noite. Nesse evento Solos Arte PE, aqui no Shopping Recife, tem a Marco Zero, que apresenta Derlon, tem a Base, que apresenta Bruno Rios, aí tem a Arte Plural, que apresenta Sebastião Pedrosa. Aí tem a Amparo 60, que apresenta a Marlan Coutrin. A Número, são 8, que apresenta a Prígio Fonseca. Aí tem também a Recife, apresenta a Maiara Ferrão. A Garrido apresenta a Heitor Dutra. Eu acho que eu falei todas. Se não foi, está aparecendo imagens que a gente mostrou todos. E além de poder ter esse contato com as artes plásticas daqui do nosso estado, as pessoas vão também ter a oportunidade de conversar, né? Exato. Aqui, quinta, sexta e sábado, vai ter rodas de conversa com o artista apresentado e a equipe da galeria. Então, é um conteúdo, uma roda de conversa descontraída, que vão abordar temas como mercado de arte, relacionamento, portfólio. E o público pode ver o artista que ele conhece o trabalho ao vivo. Precisa se inscrever ou por ordem de chegar? Não, aqui o shopping que nos recebe está de portas abertas. Realmente a plateia tem uma reserva, mas tem espaço suficiente para o público assistir. Beleza, muito obrigada, Diogo. Parabéns aí, sucesso no evento. Lembrando que vai até domingo, de quinta a domingo, aberto ao público, das 2 da tarde até as 9 horas da noite. Mário. Obrigado, Luna. Futebol, o Sport demitiu hoje à tarde o técnico português Antônio Oliveira. O repórter Juan Torres tem as informações da demissão depois de apenas 4 jogos. Oi, Juan, boa noite para você. Oi, Mário, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Foi uma rápida passagem de Antônio Oliveira pelo Sport, o técnico não chegou a ficar um mês no comando do clube e o curioso é que essa demissão acontece uma semana após o presidente do Sport, Yuri Romão, garantir que o português continuaria no comando do Sport e um dia depois de o executivo de futebol do clube, o Thiago Gasparino, fazer vários elogios ao trabalho do Antônio Oliveira e dizer que todos os reforços que fossem contratados nesta janela de transferências seriam reforços que se encaixassem no estilo de jogo de Antônio Oliveira. O anúncio da demissão aconteceu hoje à tarde e Antônio Oliveira passa a ser agora, pelo menos na história recente do Sport, o técnico que ficou menos tempo à frente do clube. Apenas 4 jogos, sendo eles 3 derrotas e um empate, um aproveitamento de apenas 8%. Antônio Oliveira deixa o Sport na lanterna da Série A, exatamente onde ele encontrou a equipe quando chegou no mês passado. E vale lembrar que o Sport só volta a campo pela competição em julho devido à parada para o Super Mundial.
No momento, os jogadores do Sport estão em recesso, se reapresentam no próximo dia 13 de junho e a ideia é que até lá o substituto de Antônio Oliveira já tenha sido definido. No momento, 2 nomes que já passaram pelo Sport surgem como favoritos, 2 nomes que hoje estão trabalhando na Série B. Jair Ventura, que comanda o Avaí, e também Daniel Paulista, que comanda o Remo. Todas as informações sobre essa cobertura estão lá no ge.globo/pe. Mário, volto com você. Um abraço a todos. Obrigado, Juan. E o Retrô anunciou a contratação do atacante Wagner Love. O jogador completa 41 anos na semana que vem e estava no Avaí de Santa Catarina. Em Pernambuco, ele vestiu a camisa do Sport nas temporadas de 2022 e 2023, ano em que conquistou o título de campeão estadual. E antes de a gente se despedir, deixa eu reforçar aqui o convite para você seguir o nosso novo perfil no Instagram, é o @ne2.globo. Você vai ter mais uma forma de se conectar com a gente, sugerir pautas, acompanhar nossos bastidores e ficar por dentro das notícias. Então, repetindo o endereço, @ne2.globo, já segue lá. Nós ficamos por aqui, lembrando que está chovendo forte nesse momento, está continuando o alerta da APAC até a meia-noite. Para você, boa noite, até amanhã.